Deus, nosso Pai de grandeza infinita, com o pensamento voltado para Ti, começamos a nossa prece agradecendo por tudo que nos vem sendo concedido, por todo amparo e assistência que recebemos do mais alto, como também agradecemos por todas as oportunidades de aprendizado que nos são concedidas diariamente. Pai, que o Teu amor envolva tudo o que criaste, que o Teu amor envolva todos aqueles que vivem seus momentos difíceis, aonde quer que se encontrem, nos hospitais, nos presídios, os que estão em abrigos ou que perambulam pelas ruas. Pai, que o Teu amor envolva o nosso irmão Gabriel, que ele possa expor o fruto de seu trabalho e pesquisa com serenidade, recebendo a nossa gratidão por ele estar contribuindo para a construção de um mundo melhor para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. No Livro dos Espíritos, na pergunta 886, Kardec questiona: qual o verdadeiro sentido da caridade conforme entendia Jesus? Qual seria o sentido verdadeiro dessa palavra? Os Espíritos respondem: a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Nessa resposta curta, os Espíritos mostram que a caridade é muito mais do que a esmola, é muito mais do que a caridade material. Ela é a benevolência, a boa vontade para com todos, a indulgência para com as imperfeições e o perdão de todas as ofensas. Na noite de hoje, nosso objetivo vai ser refletir um pouco sobre essa questão. Pensar no exemplo que Jesus nos trouxe e como a virtude da paciência está ligada à caridade. Nós vamos estudar o capítulo 10 do livro Há Flores no Caminho, pelo espírito Amélia Rodrigues, psicografado pelo Divaldo Franco. Se chama A Lição da Paciência. Então nós vamos juntos estudar esse capítulo nesse esforço de entender como ser paciente é um pré-requisito para ser caridoso. Como essas virtudes estão ligadas. O que Jesus tem para nos ensinar? Amélia Rodrigues conta que era noite de lua cheia, que a paisagem era belíssima. Ali, às margens do Mar da Galileia, Jesus admirava a natureza. No estado de meditação profunda, ele elevava os pensamentos a Deus. E os discípulos se aproximavam para sentir aqueles bons fluidos, aquela boa ambiência que só o Mestre podia gerar. André, Tiago, Pedro, João, os apóstolos se viam no início das perseguições à mensagem de Jesus. Os fariseus, sacerdotes, homens de poder na época, se sentiam ameaçados pela mensagem do Cristo. Achavam que o Messias prometido se tornaria o rei de Israel.
achavam que Jesus era um impostor, e não conseguindo atacar o Mestre, eles atacavam os seus discípulos. E os apóstolos eram ainda muito fracos, muito frágeis, não estavam preparados, não se achavam preparados para lidar com aquilo, e foram pedir ajuda a Jesus. André se aproxima, pensando em todas aquelas dificuldades que eles viviam no seu trabalho de pregação, e pergunta a Jesus: Mestre, como proceder com aqueles que erguem apodos injustos e calúnias contra nós, somente porque nos desejam afastar do campo a que se atribuem propriedade? Mestre, como agir com pessoas que zombam, que usam de ironia, de calúnias, para nos atingir? Simplesmente porque acham que estão sendo ameaçados no seu poder. Como agir? O que fazer? Então André abria o coração naquele momento, trazendo o questionamento que era de todos os discípulos. Jesus foi bem claro na sua resposta. Como devemos agir? Com paciência, André. A paciência demonstra a nobreza dos nossos sentimentos e testemunha a elevação dos nossos propósitos. Então, se Jesus vinha trazer a boa nova, veio trazer as boas notícias, se a mensagem dele era nobre e era elevada, seus discípulos deveriam responder com paciência. Essa deveria ser a postura diante daqueles ataques. Mas o André continua, não satisfeito com a resposta de Jesus. Se eles se levantam a agredir-nos e movimentam recursos para impedir-nos o trabalho correto, e se esses irmãos, nossos adversários, tentam nos agredir para impedir o trabalho, para dificultar essa mensagem, a propagação dessa mensagem que Jesus estava trazendo? Como agir? Mais uma vez, Jesus diz: paciente, seja paciente. Como agir? Pacientemente. A paciência consegue demover dos propósitos inferiores aqueles que nos examinam através das lentes escuras dos óculos da má vontade. Para Jesus, aqueles irmãos, adversários da Boa Nova, estavam vendo o mundo por lentes escuras. Atrasados, eles se encontravam nas trevas e não conseguiam enxergar a beleza daquela mensagem. Mas com paciência, eu posso convencê-los a desistir dos ataques. De modo contrário, se eu reagir a essas provocações, eu só vou gerar mais violência, só vou gerar mais ataques. Por isso Jesus reforça como agir pacientemente. Mas o André não está satisfeito e pergunta uma terceira vez: no entanto, como suportar a ironia e o descaso daqueles cujas falhas conhecemos, mas se atrevem a ferir-nos com um cinismo indisfarçável? Mas e se essas pessoas que nos atacam não são espíritos elevados? Pelo contrário, demonstram muitas falhas. Não são capazes de agir de acordo com aquilo que falam, são hipócritas. Como devemos agir? A gente já sabe qual vai ser a resposta de Jesus, né?
Como agir com esses irmãos cujas falhas conhecemos e que querem atrapalhar o nosso trabalho? Persistindo na paciência. A paciência é efeito natural do respeito que nos devemos uns aos outros, compreendendo que aqueles que não concordam conosco têm o direito de ajuizar-nos conforme a sua capacidade, e não mediante os propósitos que abraçamos. Como agir? Persistindo na paciência. Se o meu irmão não enxerga a beleza da mensagem do Cristo, ele tem o direito de nos julgar conforme a sua capacidade. Ser paciente é respeitar uma opinião contrária. Não quer dizer concordar com esses irmãos. Não foi isso que ele disse. Ele disse aos discípulos: se esses irmãos são adversários, dizem que eu não sou o Messias, vocês não devem concordar com eles. A posição de vocês deve ser firme, de servidores. Mas deve haver o respeito a todos. Então, em resumo, Jesus nos mostra essa virtude, essa palavra tão simples, mas com tanta profundidade de significado. Jesus diz que a paciência mostra nobreza e elevação de caráter, que a paciência é a única virtude capaz de fazer o meu adversário desistir de fazer o mal, e que a paciência implica no respeito, na tolerância às opiniões contrárias à minha. Para exemplificar essas palavras de Jesus, nós vamos contar 3 histórias bem curtas. A primeira delas nos faz pensar sobre a paciência e a nobreza de caráter. Lá no livro Lindos Casos de Chico Xavier, no capítulo 55, o Ramiro Gama conta que lá na cidadezinha onde o Chico Xavier morava, cidade de Pedro Leopoldo, havia um grupo de pessoas na rua conversando sobre política. Então, um determinado dia, uma cidadezinha, as pessoas ali na praça falando sobre política, mais especificamente falando sobre um político que para eles não prestava, que prometia, mas tinha feito tudo diferente, que mentia, que era corrupto, uma série de acusações. Essa era a conversa deles. O Chico se aproxima e, cidade pequena, todos se conhecem, né? Aquele grupo de amigos se dirige ao Chico e pergunta: Chico, o que você acha do fulano, desse político? O que os espíritos têm a dizer sobre isso? Então, naquele clima ali de maledicência, de crítica àquela pessoa, o Chico abre a boca para falar o que ele pensa, mas de repente ele ouve uma voz sussurrando no seu ouvido, bem baixo. A voz era de Emmanuel, seu mentor espiritual. E o que Emmanuel diz? Cale a sua boca. Você não tem o direito de opinar. Então, quem já ouviu outras histórias do Chico sabe como Emmanuel, esse anjo da guarda do Chico, era sempre firme. Não deixou de ser dessa vez. Falou: você não tem o direito de opinar sobre essa pessoa. Ouvindo aquilo, o Chico ficou paralisado. Ele não conseguiu falar nada, com aquela culpa, ele ficou ruborizado. Não conseguiu falar nada e as pessoas ali em volta acharam que ele estava passando mal.
Então, para ajudar o Chico, já que ele não conseguia falar, ele tinha ficado mudo de repente, eles começaram a orar e aplicar passes no Chico. Então, aquela conversa maledicente de crítica, falando sobre aquela pessoa, acusando aquele político, de repente estavam orando e aplicando passes no Chico, achando que ele estava obsidiado. O que essa história nos mostra? Né? A pessoa paciente, ela sabe sofrer, ver o mal, sem perder a calma, sem ser intolerante. O Chico teve a ajuda do Emmanuel, mas nós também temos a ajuda do nosso mentor, dos nossos espíritos amigos, sempre ali para puxar nossa orelha, mesmo que a gente não esteja ouvindo. A pessoa paciente, ela mostra nobreza de caráter, que não é compatível com a maledicência, não é compatível com as críticas. A virtude da indulgência, segundo os espíritos, segundo a pergunta que a gente viu, 886, a indulgência é uma das formas da caridade, uma manifestação da caridade, ou seja, ser indulgente, ver o defeito no outro, mas não dar destaque para aquilo. Se eu percebo que o meu filho fez algo errado, eu devo repreendê-lo. É meu dever como pai cuidar dele, mostrar o caminho correto. O dever de Emmanuel, enquanto mentor do Chico, era apontar o caminho correto para ele. Mas o que nós podemos fazer em relação àquele político, àquela pessoa que a gente critica? Eu falo nós, né, porque essa história se passou em Pedro Leopoldo, mas poderia muito bem se passar com qualquer um de nós. Qual a utilidade das críticas que fazemos? A pessoa paciente, ela, mesmo quando fazem o mal a ela, ela sabe perdoar. Ela não responde, ela não dá destaque para aquilo. Foi esse o conselho que Jesus quis dar aos espíritos. Quando ele respondeu pela primeira vez ao André que ele deveria agir com paciência. Mas depois, quando o André faz a segunda pergunta, Jesus diz que com paciência conseguimos demover os propósitos daquele que nos faz mal. Fazê-lo desistir do mal. E no livro Semeador de Estrelas, no capítulo 13, a Sueli Caldas Schubert relata essa história que o Divaldo Pereira viveu e que ele conta em diversas palestras, que é a história do Máscara de Ferro. O Divaldo, que sempre foi médium, né, desde jovem, ele se via perseguido por esse espírito. Um espírito desencarnado, um obsessor, que se apresentava como sacerdote, mas que usava uma máscara de ferro incandescente como uma forma de coagir, de amedrontar, de intimidar o Divaldo. Esse espírito o perseguiu durante muitos anos, e fazia de tudo para fazer mal, para atingir o Divaldo. E por quê? Porque o Divaldo estava envolvido com o movimento espírita. Porque, como aquele jovem médium estava se dedicando à divulgação, ao estudo e à vivência da doutrina espírita, aquele irmão desencarnado que fora sacerdote em outras vidas, encarnando junto com o Divaldo, achava que estava sendo traído. Sendo traído porque Divaldo deveria servir à igreja e não ao espiritismo. Por isso ele se colocava como um adversário
tão duro. Divaldo conta diversos relatos de perseguições que ele sofreu a partir desse espírito. Mas um dia, ele andava numa rua movimentada de Salvador, onde ele morava, quando ele sente um homem puxá-lo, né, pelo ombro e dar um soco nele. De repente, no meio da multidão, alguém puxa ele pelo ombro e dá um soco muito forte. E ele cai tonto, quebra uma vitrine de uma loja e fica ali atordoado, enquanto a multidão ali em volta fica assustada. O homem que desferiu o soco olha para o Divaldo e pede desculpas. Ah, não, me desculpa, achei que você fosse outra pessoa. Não, me perdoa, não quis fazer isso. Mas quem estava ao lado do agressor? Divaldo viu ali o seu perseguidor, o espírito da máscara de ferro. E ele dizia: enquanto você servir ao espiritismo, eu vou persegui-lo. Esse espírito dizia que usaria qualquer pessoa que estivesse próxima ao Divaldo para atacá-lo, desde que essa pessoa se permitisse ser controlada por esse espírito, como foi o caso daquele estranho que lhe deu um soco. E o Divaldo conta que depois de quase 30 anos de combate diário, de perseguições de várias formas desse espírito, que o obsessor aparece para ele e diz: eu vou deixá-lo por um tempo. Você não me convence porque eu o conheço. Eu sei das suas dívidas. Mas você me venceu, temporariamente, pela paciência, pela humildade, pela abnegação, pelo trabalho que vem desenvolvendo na sua comunidade e em si mesmo. Então, a paciência que o Divaldo demonstrava em não retribuir aos ataques, se mantendo fiel à casa espírita, sensibilizou esse espírito. Como Jesus havia dito, sendo paciente, sou capaz de fazer o meu irmão desistir do mal. Ele vai ver que seus ataques não fazem efeito. Mas eu tenho que persistir, tenho que ser firme. Essa história, essa perseguição, só terminou num dia em que o Divaldo, na sua obra, na sua obra social, na Mansão do Caminho, ele recebe uma criança abandonada na porta, um bebê doente, uma situação difícil, tinha sido abandonado ali. E naquele dia, o Divaldo recebe aquela criança, ele não tinha mais como receber crianças naquela casa. Não tinha mais quem cuidasse, não tinha mais dinheiro, mas ele pensou: o que Jesus faria nessa situação? Certamente Jesus teria acolhido aquela criança, teria recebido, teria dado um jeito. Foi o que ele fez. Então ele recebe a criança, cuida, arranja um espaço e pouco tempo depois o Máscara de Ferro aparece para ele e agradece. Ele fala: eu não posso mais te perseguir. Essa criança que você recebeu foi minha mãe em outra vida. Eu só posso agradecer àquele que recebeu a minha mãe com tanto carinho, com tanto amor. Então, depois desse momento, anos servindo ao bem, sendo paciente, e essa atitude de caridade, de doação ao próximo, e que o Divaldo recebe esse bebê, o Máscara de Ferro passa a colaborar, a cooperar com o Divaldo nas reuniões
mediúnicas, encaminhando até outros espíritos para serem esclarecidos. Está aí mais um benefício da paciência, né? Mais um motivo para sermos firmes. Por fim, lembrando na sua terceira resposta ao André, Jesus diz que aquele que é paciente respeita a opinião do outro, ele é tolerante. Ele aceita que o outro pode ser mais atrasado, pode ter uma opinião diferente. Nem por isso eu devo condená-lo, devo acusá-lo. Também no livro Lindos Casos de Chico Xavier, no primeiro capítulo, o Ramiro Gama conta um pouco da infância do Chico Xavier, que foi muito difícil, né? O Chico perdeu a mãe dele, a Dona Maria João de Deus, muito cedo. E ela deixou 9 filhos. O Chico e mais 8. E o pai do Chico não via condições de cuidar daquelas crianças e teve que doar, né? Que encontrar famílias que pudessem acolher os filhos dele. E o Chico, ele foi acolhido pela madrinha, a Dona Rita de Cássia. Mas o Ramiro Gama conta que a Dona Rita de Cássia, essa madrinha, era um espírito muito obsidiado, que torturava o Chico, que castigava, que punia, que machucava ele, que o furava com garfos na barriga. E ela dizia que ele tinha o diabo no corpo. Era muito mal, realmente um espírito obsidiado ali fazendo mal a ele. Mas um dia, o Chico, chorando muito, pequenininho ainda, uma criança sofrendo aquelas agressões, ele sai de casa, vai até a sombra de uma árvore e resolve orar. Fazer aquela prece que ele tinha aprendido com a mãe, que era o Pai Nosso. Então, no momento que ele se volta a Deus, que ele faz aquela oração, ele vê a mãe, a Dona Maria João de Deus. Em nenhum momento ele duvida que poderia ser a mãe dele. Inocente ainda, mesmo sem entender o que significava ser médium, ele pede para a mãe: Mãe, me leva com você, eu não quero ficar aqui. Mas a Dona Maria João diz: Tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer mais forte para o trabalho. E quem não sofre, não aprende a lutar. Diante daqueles ataques, todo aquele sofrimento, ela dá o mesmo conselho que Jesus deu aos apóstolos: ter paciência. O Chico, depois de adulto, veio a sofrer muitos ataques, de todas as formas, de espíritos encarnados e desencarnados que não queriam o sucesso do seu trabalho. E a mãe já sabia disso. Por isso ela dizia: você precisa crescer forte. Quem não sofre não aprende a lutar. Então, aquele que é paciente, como foi o Chico, ele é capaz de tolerar, de entender que o outro ainda faz o mal, mas isso é momentâneo. Meu irmão que escolhe permanecer na ignorância, que escolhe estar afastado de Deus, um dia ele vai perceber, um dia ele vai aceitar, reconhecer a existência de um Deus único, justo, bom. Vai reconhecer que seguir as suas leis é o único caminho para a felicidade. Um caminho que nós temos que fazer. Mas enquanto o meu irmão não chega lá, eu tenho que respeitar, ser tolerante. E essa foi a atitude do Chico. Então, sempre que ele
criança, depois dessa conversa com a mãe, né? Quando ele recebia as agressões da madrinha, ele corria para fora, para aquela árvore, e ficava feliz, porque ele sabia que ia encontrar a mãe. Aliviado, né? E soube demonstrar essa paciência, respeitando, sendo tolerante. E assim a gente retoma a nossa pergunta do Livro dos Espíritos, que a gente viu no início, que o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, é a benevolência para com todos, ou seja, boa vontade com todos, não apenas com a minha família, não apenas com os meus amigos, não apenas para com meus irmãos espíritas, benevolência para com todos, indistintamente. A indulgência para as imperfeições dos outros. Então, ser caridoso é não comentar o mal. Então, a maledicência, aquela situação dos amigos falando mal sobre política, aqueles comentários ali, não eram indulgentes. Por isso, Emmanuel foi firme com o Chico. Isso é ser caridoso. É reconhecer que o outro faz o mal, fazer algo para ajudar o meu irmão, mas nunca criticar, nunca expor, humilhar o meu irmão. E por fim, a caridade verdadeira é o perdão das ofensas. Aquele que é paciente sabe perdoar. Ele não se deixa abater com o mal, com o sofrimento, com as agressões. Ele sabe ser resignado, abnegado. E assim ele pratica a caridade. Jesus, vendo, né, aquelas perguntas dos discípulos, aquela situação difícil pela qual eles passavam e todo o sofrimento que ainda viria, ele faz uma comparação, como uma parábola. Né? Ele conta que o agricultor ele tem um objetivo, a colheita. Mas para chegar na colheita, ele precisa trabalhar muito. Ele precisa arar a terra e retirar as pedras. Ele precisa semear, colocar as sementes. Ele precisa irrigar essas plantas. Esse é um esforço longo, porque ele sabe onde ele quer chegar. Por isso ele persiste. Mas ainda assim, podem acontecer pragas. Podem vir fungos, né? Insetos, que podem destruir aquela plantação e impedir a colheita. Mas o que o agricultor faz? Ele persiste. Por quê? Porque ele sabe onde quer chegar. Depois de muito trabalho, ele vai conseguir o seu objetivo. Então, qual é o nosso objetivo enquanto cristãos? Nosso objetivo é construir o reino de Deus dentro de nós. Não é ir para o céu, não é ir para nosso lar ou qualquer outro lugar que a gente possa imaginar, mas construir o reino de Deus em nós. Esse trabalho exige paciência. O trabalho da renovação, da reforma íntima exige paciência. E segundo Jesus, a paciência é a lenificadora do sofrimento. Ela alivia a dor. Ela é a irmã da esperança. A paciência me dá essa disposição, essa coragem para esperar por algo que pode estar distante ainda. E ela é a companheira ideal da fé.
O que vai fortalecer a minha paciência vai ser a convicção, a certeza da justiça de Deus, da sua bondade. Se eu tenho fé na ajuda constante dos bons espíritos, eu vou ser mais paciente. Se eu tenho fé que o único caminho para a minha felicidade é o cumprimento das leis de Deus, eu vou ser mais paciente. Se eu tenho fé que Jesus é o nosso guia e modelo, eu vou ser paciente como ele foi. Então, nesse momento, todos nós vivemos no mundo inteiro de muito sofrimento, de muitas disputas, de muitas discussões. Nós gostaríamos de deixar uma mensagem. Essa mensagem que Amélia Rodrigues traz ao encerrar o capítulo. A paciência constitui uma das mais belas expressões do amor a enflorescer os corações. Paciência é uma das mais belas expressões do amor, trazendo flores para os nossos corações. Vamos tentar refletir sobre isso, trazer isso, né, para a nossa vida. Pensar que a paciência é mais uma face da caridade. Amado Pai, agradecemos por mais esta oportunidade de estudo que nos foi concedida. Que os ensinamentos recebidos nessa noite possam ficar gravados em nossos corações e mentes e que possamos aplicá-los em nossas vidas, melhorando-nos cada vez mais. Que a paz do Mestre nos envolva a todos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.